Meus irmãos, vamos então ouvir a voz do Senhor em sua palavra, e para isso, irmãos, nós retornamos à carta de Paulo a Tito, no seu capítulo de número 6. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, capítulo de número 2, a partir do versículo 6 até o versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 10. Irmãos, eu farei a leitura e os irmãos, por favor, atentamente acompanhem o que Deus nos diz em sua palavra. E nesse trecho que nós leremos da mesma, Paulo diz assim: quanto aos moços, Tito, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos, irmãos, então orar mais uma vez para que Deus, por meio de sua palavra e seu Espírito, nos edifique. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó Pai. Nós necessitamos do teu auxílio, ó Deus, para compreender espiritualmente as sagradas letras, ó Pai, e para que elas, aplicadas ao nosso coração pelo Santo Espírito do Senhor, venha produzir um bom fruto e tornar-nos padrão de boas obras, ó Deus, para que a doutrina do Senhor, a tua palavra, seja adornada, enfeitada através do nosso viver. Assim nós oramos confiados em Ti, em Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, os irmãos se lembram que Paulo, em uma de suas viagens, esteve na ilha de Creta. Nós já vimos isso, ok? E de uma feita, quando Paulo estiver ali, ele deixou este filho na fé, este evangelista chamado Tito, para colocar em ordem as coisas que por falta de tempo e por outras demandas do apóstolo Paulo, ele não pôde fazer na igreja em Creta, nas igrejas de Creta. Então Paulo, ele começa o trabalho em Creta, mas não dá tempo, segundo a providência de Paulo, terminar tudo que ele tinha que colocar em ordem ali, então ele deixa Tito para fazer isto. E a carta que Paulo escreve a Tito é a carta que conduz Tito naquelas instruções quanto ao que Tito deveria fazer para colocar a estrutura da igreja, a vida da igreja orgânica em ordem, de maneira que esta vida que a igreja vivia em Creta agradasse a Deus. Paulo começa dizendo que a primeira coisa que Tito tem que fazer quanto à ordem da igreja é ordenar presbíteros, é a liderança. Vocês sabem que a Bíblia diz que assim como costumam ser os líderes, assim o povo é. Geralmente o povo reflete o seu líder. Por isso Paulo diz, olha Tito, a primeira coisa é estabelecer presbíteros da igreja, mas há requisitos para fazê-lo. E aí Paulo diz que sejam sóbrios, sadios da fé, irrepreensíveis, de conduta piedosa. Paulo, nós já vimos, elenca vários requisitos para que um homem seja abalizado, avaliado, para ocupar assim, segundo a graça de Deus, o presbiterato.
Aí nós conhecemos outro motivo pelo qual Paulo estabelece como uma primeira ação de Tito a ordenação, a constituição de presbíteros. É que nas igrejas em Creta, ali naquela ilha, havia também os falsos profetas. E era preciso estabelecer presbíteros para que juntamente estes com Tito enfrentassem com a doutrina sadia e fiel o ensino herético e de fato corrupto dos falsos profetas. É o que diz no capítulo ainda de número 1 de Tito, no versículo 10. Vocês devem eleger presbíteros, ordenar presbíteros, porque existem muitos, versículo 10 do capítulo 1, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso, Paulo diz, continua, é preciso fazê-los calar. Por isso que era necessário a liderança da igreja, qualificada pelo poder do Espírito Santo, para enfrentar os falsos mestres nas igrejas de Creta. Passadas essas instruções primeiras, Paulo se volta então a falar, a escrever para Tito com relação aos vários grupos existentes nas igrejas de Creta e como Tito deveria conduzir esses vários grupos. Nós temos, e já vimos no domingo passado, o grupo dos homens idosos, no versículo de número 2. No versículo de número 3 nós vimos o grupo das mulheres idosas. No versículo de número 4, nós vimos o grupo das jovens recém-casadas. Então, esses são grupos que existiam nas igrejas de Creta. E esses grupos deviam ser conduzidos à luz da palavra de Deus por Tito, a quem Paulo escreve. Agora, nós vimos um outro grupo. Nós vemos, na verdade, mais dois grupos aqui. O grupo dos jovens moços, porque já falou das moças, das jovens recém-casadas. Agora vai falar dos moços, dos jovens moços. E por fim, dos escravos, dos servos. E aí Paulo termina este conjunto de pessoas a quem Tito deveria pastorear, segundo as instruções que Paulo mesmo dera. Vamos então ver o que Paulo fala a Tito com referência aos moços? Como eles deveriam ser, segundo o padrão divino? Olha o versículo de número 6 comigo. Vamos ler juntos, bem forte, os irmãos me ajudem aí, por favor? Leiamos. Quanto aos moços, de igual modo, meus irmãos, os moços deveriam ser exortados de igual modo, ou seja, as jovens moças foram exortadas, lembram-se? A serem boas donas de casa, submissas aos seus maridos, sensatas, honestas, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Nós vimos isso no domingo passado. Agora, semelhantemente, os moços também deveriam ser exortados. E Paulo, de fato, ele resume toda a virtude que deve ser procurada pelos jovens moços com a ideia de sejam eles criteriosos. A ideia aqui, meus irmãos, é que os jovens deveriam, os moços, assim como todos, tá? Não só os moços. Eles deveriam ser, de fato, racionais, ou deveriam exibir domínio próprio. Eles deveriam controlar suas paixões. É claro que não só os jovens moços, André, devem controlar suas paixões. Todos os homens devem controlar suas paixões. Mas Paulo se refere aqui em específico aos moços. A ideia é de que o moço, o jovem, em sua faixa etária própria, em sua época, na sua juventude, ele muitas vezes é levado por paixões. E muitas vezes é desculpado por isso. Quantas vezes nós já ouvimos? Isso é porque ele é jovem. Isto aí é coisa de jovem, é coisa da juventude. E aí cria-se um contexto danoso, como uma desculpa de fato aceita e entendida, de que o jovem pode andar segundo as suas muitas paixões, e se algo der errado, isto acontece. Pois bem, irmãos, a Bíblia não trata assim. A Bíblia chama os jovens moços, a serem criteriosos como são os idosos. Aos homens idosos também Paulo chama a serem temperantes, sadios, sensatos, a ideia de sensatez, de responsabilidade. Então os jovens devem se comportar como os idosos, como os anciãos, tendo neles um exemplo.
Então veja, irmãos, nós devemos terminar e acabar com aquela ideia e sermos contra a ideia de que jovens podem tudo. Até porque, irmãos, entender assim pode trazer grande dano e sofrimento à vida desses mesmos jovens. Há muitos jovens que se dão às paixões da mocidade, mas, por fim, depois de terem realizado coisas que não convêm à sã doutrina, ao comportamento sadio, mesmo tendo se arrependido disto posteriormente, já maduros, as marcas, as consequências, as implicações permanecem. Elas não vão embora muitas vezes elas não vão embora com arrependimento. É certo que Deus perdoa, Deus dá graça, e esta graça muitas vezes é demonstrada na força e na bênção de Deus em suportar as consequências, mas elas ficam muitas vezes. Por isso o jovem deve ser sensato, criterioso no seu comportamento, porque o que ele faz agora há de trazer implicações futuras. Por exemplo, a escolha do seu cônjuge, é geralmente na juventude que nós nos damos a isso, ao relacionamento com alguém que futuramente será nosso marido ou nossa esposa. Mas depois de termos casado, se formos guiados apenas por paixões, nós vamos ter que agora arcar com essas coisas, porque nós não somos irresponsáveis como os ímpios, que ao ver que agiram errado no casamento, se divorciam, como se não devessem nada a Deus. Nós vamos ter que ficar ali, debaixo do jugo do casamento, mesmo tendo a escolha errada. Veja, irmãos, escolhas erradas cobram, mais cedo ou mais tarde. Elas cobrarão o custo dela. Jesus diz assim: aquilo que um homem plantar, isso também ceifará, isso também colherá. Meus irmãos, o plantio é opcional. Você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita é obrigatória. Você não escolhe o que você vai colher. Segundo a Bíblia, nós colheremos o que plantamos. Por isso, os jovens devem ser criteriosos. Eles devem ser criteriosos quanto à sua conduta, quanto às suas vontades, quanto aos seus desejos. Devem antes submeter essas coisas à vontade de Deus. Esse é o critério que deve haver no coração dos jovens. Eu não vou andar segundo as minhas paixões da mocidade. E também não andarei segundo a influência deste mundo mal, mas segundo a palavra de Deus. Não é o que diz Salomão aos moços no final de um de seus livros? Que ele escreve: lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade, porque os dias da velhice virão. Eles trarão a conta disso tudo. Como isso é importante e vital para nós hoje, irmãos. Para os nossos moços. Mas Paulo continua agora falando de Tito. Olha aí o versículo 7, o início. Torna-te, e aí óbvio, uma palavra direta a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Por que Paulo fala para Tito? Porque a ideia é de que Tito era também um jovem ministro. Ele se encaixa nesse grupo de moços. Talvez Tito, segundo os estudiosos da Bíblia, entendem que Tito não era mais moço que Timóteo, por exemplo. Algumas partes do que Paulo escreve a Timóteo dão a entender que Timóteo era jovem, e por ser jovem era um pouco tímido. E se você ler as cartas de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, você verá que quando Paulo escreve às igrejas que Timóteo estava responsável pelo pastoreio dela, Paulo diz assim: vocês devem aceitá-lo aí como se fosse eu. A ideia de como Timóteo era muito jovem, os membros da igreja olhavam para ele com certa desconfiança, entendendo que talvez ele não fosse maduro o suficiente. Aí Paulo escreve: vocês devem aceitar a condução deles como se fosse a minha mesma. Então Paulo dá respaldo a Timóteo para que Timóteo pastoreie. Tito não está muito longe disso também, segundo os estudiosos. E essa a maneira de Paulo inserir Tito agora, junto da exortação aos moços, deixa entender isso também. Paulo está falando dos moços. Olha, que os moços sejam criteriosos. Tito, torna-te padrão para eles, como jovem que Tito também era. Mas padrão no quê? Olha o texto, versículo 7. Torna-te pessoalmente você mesmo. A ideia é de não só aponte o padrão, mas você seja o padrão. Você mesmo seja o padrão.
de boas obras. É interessante, meus irmãos, que Tito recebe essa instrução de Paulo para que, ao exortar os moços a serem criteriosos, aqueles a quem exortava Tito vissem nele mesmo aquilo que ele requeria deles. A ideia, meus irmãos, é que se você exorta alguém a fazer algo e você mesmo não faz, toda a sua exortação perde o fundamento, ela não vale de nada. E não é verdade assim? Não é verdade isto? Quando nós vemos alguém nos indicando um caminho ou nos aconselhando, se nós não vermos isso na vida daquele que nos aconselha, o seu conselho perde a sua força. E ainda mais, não é verdade, irmãos, que a pessoa que comanda ou ordena aos outros a prudência, as virtudes da fé cristã e não anda nelas mesmas, não se torna objeto da nossa indignação? Não é verdade quando você vê alguém que diz para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você está errada, e você percebe na vida dele que ele não faz nada do que te ordena? Não é fácil essa pessoa tornar-se objeto de nossa indignação. Quando ele abre a boca, nós temos vontade literalmente de taparmos os nossos ouvidos. Nós não queremos ouvir quem não vive segundo as suas instruções. Por isso Paulo diz a Tito, torna-te pessoalmente padrão dessas coisas, porque se não for assim, ninguém te ouvirá. É importante, irmãos, se nós precisamos de uma coisa hoje, mais do que nunca, são de pessoas que instruam, vivendo aquilo que recomendam. Como a falta de pessoas que vivem segundo aquilo que pregam. E você tem que pedir a Deus que com você não seja assim. Você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele te faça viver em harmonia com a doutrina que você carrega nos lábios. Você tem que pedir a Deus, que esta doutrina, ela molde o meu coração. E que aquilo que eu prego as pessoas vejam em mim. Senão, meus irmãos, seu testemunho, nosso testemunho será ineficaz. Ele não terá poder algum. A única coisa que ele fará é que as pessoas fiquem indignadas conosco. É a única coisa que nós teremos como fruto de uma vida que instrui a outros, mas ela mesma não se instrui a si mesma. Ela mesma não se instrui. Veja, então Paulo diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E Paulo deixa claro, especificando o ensino pelo qual Tito é responsável. No ensino, veja que Paulo escolhe uma boa obra específica, o ensino. Por quê? Ora, meus irmãos, é claro, porque Tito é responsável pelo ensino. Ele é evangelista, ele vai edificar a igreja de Cristo ali em Creta, segundo o padrão das boas obras, da fé cristã, da boa doutrina. Por isso, o comportamento de Tito tem que respaldar a sã doutrina. Por isso é que no ensino ele deve proceder segundo a vontade de Deus. Veja aí no versículo 7, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Meus irmãos, como nós precisamos disso hoje, e Tito também naquela época em Creta precisava destas coisas. Meus irmãos, o ensino deve mostrar integridade. Lembra a ideia que nós acabamos de dizer aqui? Que aquilo que eu prego e ensino, a minha vida confirma, a minha vida ratifica. Esta é a ideia de integridade. No seu ensino mostra integridade, ou seja, que seja harmônico o seu ensino, que as pessoas não tenham um ruído ao te ouvir e ao perceber que você prega outra coisa e vive uma diferente, que não cause ruído no ensino. Isso é ruído, isso atrapalha o ouvinte. Então Paulo diz a Tito, mostra, Tito, de fato, uma instrução de forma clara e equilibrada do Evangelho. A ideia é essa. Nós podemos entender aqui, quando Paulo fala de integridade no ensino, é de não mistura com erro. A ideia é de que o ensino de Tito deve estar todo ele baseado nas sãs palavras, na palavra de Deus. Ele deve ter a sua mente cativa da doutrina.
Ele deve, naquilo que ele ensina, não proporcionar contradições, para que aqueles que são ensinados por ele não fiquem confusos. É por isso que nós temos que orar pelos nossos pastores, também por isso, pelos ministros que Deus colocou sobre nós, para que eles tenham clareza de ensino, uma doutrina equilibrada, não uma doutrina misturada com heresia, com erro, com engano, mas uma doutrina íntegra. Essa é a ideia. No ensino, mostra integridade de vida e de doutrina. Sua doutrina tem que ser toda sadia. Essa é a ideia. Aí, veja mais, mostra reverência no ensino. Meus irmãos, a igreja virou hoje um lugar, nós estamos vendo, um lugar de diversão. Um lugar, quantas igrejas têm se tornado palcos para stand-ups, para comédias? E as pessoas estão indo nessas igrejas e rindo, como se o evangelho fosse alguma coisa divertida. Meus irmãos, nós estamos lidando com vida e morte. Nós estamos lidando com salvação e perdição. Nós estamos lidando com doutrinas que, se você e eu aprendermos bem, salva-nos-á nesta semana de fazer alguma tolice para nos cobrar a vida inteira. Nós estamos lidando com algo sério. É óbvio, meus irmãos, que aos ministros do Evangelho pode e cabe sim, na sua tranquilidade, comunhão com a sua igreja, intimidade com a igreja, palavras que tragam um certo alívio, óbvio, mas nós estamos lidando com a palavra de Deus. Ela é algo sério. E nós estamos aí nas mídias sociais curtindo palhaços que se chamam pastores. Nós curtimos essas pessoas, e assim nós propagamos, nós damos o nosso consentimento para que eles sejam conhecidos, ao invés de reprová-los. No ensino mostra reverência. A igreja é um lugar sério, irmãos. A igreja é um lugar de reverência, e o ensino tem que estar de acordo com o Deus que nós temos. Se nós temos um Deus sério, que deve ser levado a sério, como deve ser o ensino deste Deus? Essa é uma pergunta que eu e você temos que fazer. Se nós temos um Deus que deve ser levado a sério, como nós ensinamos as coisas dele? Brincando? É interessante que, às vezes, nossas crianças, né, e a gente entende errado, nós achamos que nós podemos ensinar brincando as crianças. Vamos brincar com as crianças. Com o evangelho, meus irmãos, nós não brincamos nem com as nossas crianças. E olha, deixa eu lhes falar uma coisa, meus irmãos. Se alguém ensina o evangelho a crianças brincando, está fazendo um mal terrível a elas. Elas devem entender desde cedo, desde pequenas, que o evangelho é algo sério. Crianças devem brincar, sim. Crianças devem se divertir e ter seus momentos de lazer, mas com coisas próprias para isso. O evangelho é brincadeira. Por muito tempo, irmãos, nós suportamos pessoas vestidas de palhaços, e eu creio que muitos deles não fazem por má fé, fazem por ignorância, porque não há pastores para conduzi-los naquilo que é certo e bom. Pessoas vestidas de palhaço ensinando a criança acerca de Cristo. Isso é alguma palhaçada, irmãos? Nós temos que entender a associação que a criança faz. Ela vai ouvir de Cristo na cruz e ligar, isso é um palhaço. O que isso tem a ver? Nada! Nós estamos prejudicando nossas crianças, ensinando a elas que o evangelho é algum tipo de brincadeira. E não é. O Cristo foi feito maldito por nós na cruz. Isso é seríssimo. Condenação é algo seríssimo, o inferno é algo seríssimo, e nós temos que ensinar sim para as nossas crianças com amor, mas ensiná-las a verdade, com sobriedade, para que elas cresçam sabendo que o Deus soberano e criador de tudo e de todos é um Deus que merece reverência, louvor, adoração, seriedade, compromisso. Isso é necessário. Por isso no ensino, Paulo diz a Tito, mostra a reverência. Mas ele continua, veja aí, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Meus irmãos, a ideia aqui de linguagem sadia e irrepreensível é a linguagem respeitável, que não sofra censura nenhuma. Toda vez que eu falo disso, eu lembro de uma
uma certa feita, que eu ainda não era nem seminarista, eu era um jovem da igreja, e eu era solteiro ainda na época, e eu me lembro que numa igreja em que eu frequentei um certo tempo, nela em São Paulo, algumas pessoas lá queriam fazer uma reunião de casais, e eu queria participar. Eu era solteiro, mas eu queria participar, porque eu esperava, como Deus me deu a graça, graças a Deus, de casar-me. Eu esperava, e graças a Deus, Deus arrumou alguém com bastante paciência para fazê-lo, e eis da N aí, né? Mas a ideia é que eu esperava isso, e eu queria ser instruído nessas coisas antes de realizá-las, porque se eu espero ser instruído depois, aí eu posso estar em aperto. É melhor se instruir antes do que depois, é melhor prevenir do que remediar. Mas eu me lembro que o líder do grupo de casais da igreja que eu estava lá em São Paulo disse para mim que eu não podia ir. Aí eu estranhei e disse, mas por que eu não posso ir? Porque você é solteiro e você vai ouvir coisas aí que o solteiro não pode ouvir. Mas que coisas são essas? Quais são as coisas? Porque eu vou lhes dizer, se um solteiro estiver numa reunião de casais e ficar constrangido com um tipo de linguagem ou o tipo de coisas que eles falam ali nesse meio, então aquela reunião, aqueles que dirigem estão pecando. Nós devemos falar da vida de casal de uma maneira, de uma linguagem tão pura, tão irrepreensível, tão sadia, que se uma criança estiver no nosso meio, ela não se sinta constrangida. Mas alguns, de maneira errada, acham que pode falar de qualquer maneira. Não, deixa eu abrir o jogo. Não tem gente que fala assim? Deixa eu abrir o jogo aqui, deixa eu falar claro aqui com vocês. E alguém escandaliza e diz assim, é isso mesmo, irmão. Você não está preparado, que se prepare. Que é isso, irmãos? Linguagem sadia. E nós vemos aí os supostos pastores aí, de jovens aí, usando a linguagem terrível, baixa, para poder falar das coisas maravilhosas, celestiais, gloriosas, indizíveis de Cristo Jesus. É a melhor linguagem que deve ser de fato usada para falar do Cristo Santo e bendito. Então, quando nós ouvimos gente se referindo ao Evangelho com a linguagem não própria, que exortemos, que não concordemos, porque aquilo é pecado. Ele não deve falar dessas coisas. Aliás, ele não deveria falar de nada, a não ser que falasse de forma sadia. Tanto que aqui a ideia do texto aqui é que Paulo não está falando para Tito apenas na exposição da palavra, no trabalho de evangelista, mas a ideia é de que Tito, como nós vimos no domingo passado, em suas conversas comuns, as conversas diárias, no seu conversar e no seu instruir, use de linguagem sadia. Não é verdade que muitos ministros, quando estão pregando, mas depois que descem do púlpito, falam cada coisa? Não é verdade isso, irmãos, infelizmente? Tem pessoas que na igreja, que nem muitos políticos fazem. A gente teve exemplos disso, não falo todos os políticos, mas alguns políticos fazem isso. Quando estão falando lá nas casas, né, dos poderes, falam Vossa Excelência, usam os termos mais rebuscados. Aí é gravado uma ligação deles lá e colocado na mídia cheio de palavrão. Deu para entender? Tem muito crente que no lugar ele fala as palavras escolhidas, mas no dia a dia aí a coisa desanda. Lembre-se, irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. Você acha que alguém que fala palavrão tem o coração cheio do quê? Lhe garanto, irmão, da boa e sadia palavra de Deus é que não é. Agora, eu fico abismado, agora crentes podem falar palavrão, podem escrever palavrão, publicar palavrão, e parece que nada está acontecendo, ninguém diz nada. Na linguagem que seja sadio, para que ninguém tenha com que acusar a fé cristã. Olha o que Paulo diz, versículo de número 7, o final, mostra linguagem sadia e irrepreensível, ou seja, que uma linguagem que não sofra uma censura justa, que ninguém reprimine, que ninguém repreenda, que ninguém de fato diga, olha, essa linguagem não é justa, não é pura, não é sadia.
Olha o propósito de Paulo nisso tudo, no exemplo que Tito deve dar. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Que adversário? Paulo possivelmente está pensando naqueles falsos mestres do capítulo 1. Daqueles falsos mestres descritos no capítulo 1. Paulo está dizendo, mostra, Tito, uma linguagem sadia e repreensível, para que esses falsos mestres não tenham indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Paulo, então, agora é interessante que ele se une a Tito, né? Ele diz assim, torna-te padrão pessoalmente nas boas obras, para que os inimigos não tenham nada a dizer indigno, não ao teu respeito, a nosso respeito. Isso é interessante, não? No texto. Paulo não diz assim, torna-te padrão para que ninguém possa dizer mal a teu respeito. Não, a nosso respeito. Por quê? Irmãos, quando um ministro age mal, a glória de Cristo, a glória do Evangelho, a igreja é manchada. Não é só ele. Quando nós, como crentes, não é só ministro também não. Quando nós, como crentes, agimos com a conduta repreensível, você pensa que é só você que é manchado? Antes fosse. Toda a igreja é manchada por conta do meu e do seu procedimento mal. Por isso Paulo diz que ninguém tem a indignidade de dizer a nosso respeito, porque nós estamos envolvidos com isso. Você representa a igreja. Você é um membro dela. E ainda mais, é um servo de Cristo. Como as pessoas veem Cristo através do meu e do seu comportamento? Essa é uma pergunta. Mas vamos mais. Paulo continua, meus irmãos, dizendo agora acerca dos servos ou escravos. Olha aí o versículo 9, vamos ler juntos? O versículo de número 9, leiamos aí. Quanto aos servos, que sejam Aí Paulo continua, mas vamos primeiro aqui ao versículo 9, o início. Quanto aos servos, a palavra aí é a palavra grega literal para escravos, ok? Não está falando de alguém que... Porque há uma diferença, havia uma diferença entre servos e escravos. Os servos eram os trabalhadores que não pertenciam a ninguém, mas que eram contratados para um serviço no dia. E no fim do dia recebiam o salário próprio daquele serviço. O escravo era alguém que pertencia a outro. Não era alguém que tinha um trabalho no aspecto livre para poder ser contratado no dia e dispensado no outro. O escravo pertencia, alguém era dono da vida dele. E é a esses a quem Paulo se refere. Aos escravos no original aqui, ok? E o que Paulo diz a Tito no que eles devem ser conduzidos? Veja aí, versículo de número 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Meus irmãos, o mundo romano, da época que Paulo escreve, estava cheio de escravos. O mundo romano estava cheio de escravos nessa época que Paulo escreve. Estima-se, irmãos, que a população constituía-se de escravos 1/3 dela. 1/3 da população era de escravos na época que Paulo escreveu essas palavras, no mundo romano. Então eram muitos escravos. Meus irmãos, alguém poderia tornar-se escravo por vários motivos naquela época. Primeiro, alguém poderia ser um prisioneiro de guerra e por isso era feito escravo. Alguém poderia ser condenado por um crime e ter que pagar sendo escravo de outro. Por causa de alguma dívida, devia algo, não tinha dinheiro para pagar, tornava-se escravo. Mais ainda, pessoas eram raptadas, até hoje isso acontece, em alguns lugares do mundo. Pessoas são raptadas para se tornarem escravas. E, por fim, alguns outros nasciam já numa família de escravos. Já nasciam escravos. Então vejam, a escravidão era coisa comum na época de Paulo. E nós precisamos fazer essa leitura dentro do contexto. A escravidão era algo comum, fazia parte da estrutura da época de Paulo. Mais ainda, a lei romana não proibia os maus tratos aos escravos. Na lei romana não havia nada que impedisse o senhor de um escravo a maltratá-lo. Ainda que a sociedade costumeiramente impunha limites aos maltratos ou à violência que era intolerável. Mas não havia na lei romana nada que impedisse a um senhor a maltratar o seu escravo. Ele podia maltratar o quanto quisesse. A sociedade é que fazia, de certa forma,
mostrava-se alguma preocupação com isso, mas não havia na lei romana nada que impedisse alguém maltratar o escravo. Mais ainda, a alforria, ou seja, a liberdade que se dava aos escravos, não era algo inusitado, acontecia muito na época dos escravos, da escravatura. Um escravo, por exemplo, enquanto escravo, ele recebia, né, o valor do seu trabalho, aquilo que ele serviu ao seu senhor, ele ia recebendo por isso. O que muitos escravos faziam? Eles iam juntando esse dinheiro que o senhor deles dava a eles. Havia muitos senhores benevolentes. Havia muitos senhores que tratavam bem os seus escravos e recompensavam com salário. Esses escravos iam juntando dinheiro, até chegar a um ponto que eles podiam pagar pela sua liberdade. E então eles iam à alforria. Eles eram libertados por preço. Eles compravam, eles juntavam suas economias e por fim compravam a sua própria liberdade. O que pouca gente sabe é que é interessante que quando os escravos conseguiam a sua alforria, geralmente eles compravam escravos para eles. Porque era a estrutura da época. A estrutura era, se você queria um serviço, você tinha que ter um escravo. Não tinha serviço aí terceirizado, era escravo que fazia o negócio. Então muitos escravos, depois da alforria, de serem libertos, compravam escravos para eles mesmos. E você tem que entender que era próprio da época. A Bíblia não defende esse status quo. A Bíblia não vai defender a escravidão. Ao mesmo tempo, a Bíblia não vai dizer aos escravos que se rebelem contra o seu Senhor. Isso é muito bem dito na Bíblia. Agora veja, nós temos a estrutura da escravidão naquela época. Agora chega o cristianismo. E o cristianismo tem que lidar com essa condição. O cristianismo tem que olhar para isso e dar uma resposta. Como é que nós fazemos isso tudo? Como é que nós lidamos com os escravos? E é interessante, meus irmãos, a sabedoria que Paulo, através do Espírito Santo, demonstra ao lidar com esse assunto. A ideia, meus irmãos, é que Paulo evita os extremos, que poderiam causar dano ao escravo e ao Senhor, e desonrar a causa da religião cristã. Então veja só, se Paulo dissesse assim, escravos, se revoltem, porque ninguém pode fazer de uma outra pessoa seu objeto, isso causaria dano aos senhores. Os senhores seriam prejudicados, e muitos senhores eram bons, eram benevolentes. Ao mesmo tempo, Paulo poderia dizer assim, os senhores podem fazer de tudo com seus escravos, podem castigá-los, porque isso prejudicaria os escravos. Então Paulo, de maneira sábia, recomenda um princípio. E qual é esse princípio? Nós o encontramos, eu vou ler para os irmãos, lá em Colossenses. Olha que maravilha. Paulo diz assim, escravos, esse é um princípio. Escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância dele, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Esse era o princípio com o qual o escravo deveria viver para com seu Senhor, servindo em tudo ele, para agradar a Deus. Agora veja o princípio para os senhores. Paulo continua, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então a ideia é a seguinte, que os escravos sejam submissos aos senhores na carne em tudo, e que os senhores tratem bem os seus escravos. Meus irmãos, aqui é algo maravilhoso. Paulo, através desses princípios, ele deseja, segundo o poder de Deus e a doutrina divina, começar uma transformação da estrutura da sociedade de dentro para fora. Ele quer mudar os corações, ao invés de destruir a estrutura da escravidão por fora, ele quer mudar as intenções do escravo e do servo. Ele quer mudar o coração do Senhor ao ponto que o Senhor diga, olha, você não precisa ser mais meu escravo, eu não preciso mais ser seu dono, você está liberto, eu te quero bem. E ao mesmo tempo, o escravo diz ao seu Senhor, olha, eu também lhe quero bem. Eu não lhe sirvo com murmuração, é porque eu gosto do Senhor, o Senhor é um bom patrão para mim, o Senhor não me trata como escravo, o Senhor me trata como filho. Na época da escravidão, no livro do John MacArthur, Escravos, um magnífico livro que trata sobre isso, fala sobre isso também, na época da escravidão, muitos escravos não queriam receber a sua alforria. Quando os seus senhores chegavam, olha, você está pronto para ser liberto, eles não queriam ser libertos. Eles batiam o pé, por assim dizer, para ficarem na casa do Senhor deles, porque era um Senhor tão bom, que eles não queriam ir embora. O problema, meus irmãos, não é a estrutura.
O problema é a relação. E Deus quer mudar as coisas de dentro para fora. Ele não quer fazer cair a estrutura. Ele quer mudar o coração dos homens para que a estrutura naturalmente mude. É isso que Deus deseja. É por isso que a Bíblia não diz para os escravos se rebelarem, mas obedecerem tudo ao Senhor deles. E é por isso que a Bíblia diz para os senhores não maltratarem os seus escravos, mas tratá-los com bondade e amor. Não é muito melhor o caminho? Porque se você não muda o coração do homem, as estruturas mudam, mas as intenções não. Não tem muito empregado aí que é tratado como escravo hoje? Você pode perguntar assim, a escravidão acabou? Tem muita gente que é tratada como escravo até hoje. Que é tratado por seu patrão de maneira injusta, por maneira opressora. Acabou a escravidão, irmão? Por isso a mudança é de dentro, é do coração para fora, e não externa. Isso aqui é poderoso. Visto isso, vamos ver o que Paulo promove então, quanto aos escravos. Olha aí, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. É interessante que a conduta, né? Paulo fala da conduta, primeiro, que sejam em tudo. Tudo o quê? Tudo que é lícito, irmãos. Tudo que adorne a doutrina de Deus, que é a finalidade. Olha só o versículo de número 10 no final. A fim de adornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Quando Paulo fala que os escravos, que os servos, que os empregados, né, usando a linguagem de hoje, né, que os empregados devem servir aos seus patrões para agradá-los, a finalidade é que a doutrina de Deus seja adornada, que o cristianismo não seja criticado, prejudicado pelo mau comportamento de um empregado, ou naquela época de um escravo. Então, que os escravos obedeçam em tudo o quê? Em coisas ilícitas? Em coisas que vão contra a vontade de Deus? Não. Mas em tudo que adorne a fé cristã, em tudo que é lícito diante de Deus, que eles obedeçam aos seus senhores. Continua, veja aí. Agora a disposição, olha, eles têm a conduta, que é a obediência ao seu Senhor, com a disposição correta, dando-lhe motivo de satisfação, não sendo respondões. É interessante que alguém pode obedecer a outro, mas com a disposição interna contrária. Você pode obedecer uma ordem, mas contra ela. Você pode obedecer porque você está sendo, Isabela, obrigado a obedecer. Você está obedecendo, mas de má vontade. Eu me lembro, o meu pai contava uma história, quando eu era pequeno com o meu irmão Demetrios, bem pequenininhos, nós viajávamos juntos, e meu irmão gostava de ficar em pé. Ele era pequenininho, ele ficava em pé entre os bancos da frente. Ele se apoiava assim nos bancos da frente e ficava olhando a estrada. Aí meu pai falava com ele, Jimmy, vai sentar, senta lá atrás. Ele ficava lá, não quero ir aqui. Demetrios, vai sentar, senta lá atrás que é perigoso. Aí não quero ficar. Demetrios, estou te avisando, hein? Que chegar em casa você já sabe, hein? Senta lá atrás. Aí ele sentava e fazia assim, ó. Com a cara assim, né? Aí meu pai olhava assim, ele, eu tô sentado, mas por dentro eu tô de pé. A ideia de indisposição. Ele obedeceu, mas indisposto. A ideia que Paulo chama os escravos e os que servem ao Senhor, aos senhores da terra, para obedecerem, mas com boa disposição, em querer fazer o bem. Essa é a ideia. Olha aí Paulo dizendo, dando-lhe ao Senhor que vocês possuem na terra, dando-lhe motivo de satisfação, procurando agradar esse Senhor, diácono Cássio, procurando fazer o bem a ele. Aí você pergunta, mas se ele quer sempre o meu mal, se ele é sempre injusto comigo, mas o que a Bíblia diz? Pagai o mal com o bem, pagai o mal com o bem, faça o bem aos seus inimigos, aos que vos perseguem. Então o crente sempre tem que ter disposição interna de fazer o bem, mesmo aqueles que o perseguem, mesmo aqueles que o tratam injustamente. Nós temos que pedir isso a Deus e Deus nos dá, pela graça em Cristo. É possível Ele fazer isso conosco. Sim, é possível a fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Então a disposição interessa. E veja, não sejam respondões. A ideia de murmuração, de resmungar, né? Não sejam resmungões. Vai obedecer, né? Fica obedecendo assim, resmungando, né? Essa é a ideia. Não façam isso. Sejam prontos a obedecer. Sejam alegres em estar ajudando alguém, mesmo que aquela pessoa não mereça. Porque não é isso que Cristo faz conosco. Ele nos libertou e nos salvou ainda que nós não merecíamos.
Cristo fez isso por nós, e Ele fez voluntariamente. Olha o que Jesus diz, que acho que é uma das passagens mais lindas do Evangelho de João. Ele diz assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele recebeu essa ordem de Deus, ele está obedecendo uma ordem, é uma ordem. Ele está se conduzindo segundo uma ordem que recebeu de Deus. O Pai enviou o Filho para dar a sua vida, e o Filho diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora olha que lindo que ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Tenho tanto poder para dá-la, como para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai, eu a dou espontaneamente. Está vendo a disposição? E Ele dava a pecadores como nós, a pessoas que não o amavam. Ele deu voluntariamente. Como isso é poderoso em Cristo. E como Ele pode operar isso em você. Como Ele pode fazer você, Lucia, assim. Fazer você fazer bem às pessoas que te querem mal. Ele tem esse poder para operar em nós. Tanto querer, quanto realizar, segundo a sua vontade. Graças a Deus por Cristo. É a disposição que eu e você temos que ter. Que bendita, como a gente precisa de gente assim, pronta a fazer o bem, disposta a isso. Por fim, que os escravos sejam confiáveis. Olha aí, versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. É muito comum, né? O escravo, quando o seu patrão, o seu senhor virava as costas, ele furtava alguma coisa. Há muitos empregados hoje que roubam dos seus patrões, roubam tempo, por exemplo. Ficam, lá em São Paulo, o pessoal falava que é morcegar, né? Fica morcegando, não fica dormindo de dia, né? De dia está trabalhando e está dormindo. Então, ficam lá roubando o tempo do patrão. O patrão está pagando dinheiro, eles ficam lá enrolando. Quando o patrão chega, eles fingem que estão trabalhando. Mas quando o patrão não está vendo, eles se desviam do trabalho. Isso é roubo. E Paulo diz: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Meus irmãos, os crentes devem ser conhecidos pela sua fidelidade. Não só ao Senhor, ó Deus, mas também aqueles que foram colocados sobre nós, como nossos senhores da terra. E o fim disso tudo qual é o fim disso tudo? Olha aí, a última parte desse texto de hoje. Olha aí, vamos ler juntos a partir do a fim de ornarem? Leiamos: a fim de ornarem em todas as coisas. Meus irmãos, essa conduta de disposição e confiabilidade devem ornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os escravos deveriam levar seus senhores à seguinte exclamação: se a religião cristã age assim, até mesmo em relação aos escravos, então essa doutrina deve ser maravilhosa. Se a doutrina cristã faz uma pessoa que vive debaixo de um jugo se conduzir com disposição correta, amável, e ser fiel no serviço, essa doutrina é maravilhosa. Essa doutrina é adornada pelo comportamento daqueles escravos, como é adornada pelos crentes que têm patrões hoje e servem ao seu patrão com disposição de fazer bem a ele e são fiéis a ele naquilo que é lícito. A doutrina é adornada, o nome de Deus é engrandecido e glorificado por meio da conduta correta. Eu termino com 4 perguntas. A primeira é a seguinte: atenção, irmãos. O que é que nos governa? Lembra dos moços, que eles deveriam ser autogovernados, domínio próprio, criteriosos? A pergunta é: o que nos governa? Nossas paixões ou o Espírito de Deus? Quando nós sentimos impulsos da carne, as paixões, as concupiscências da carne, nós nos guiamos por elas, ou sobre nós está o Espírito de Deus e em nós para nos conduzir à vontade de Deus? Através do que você tem conduzido a sua vida? Você tem respondido ao quê? Às suas paixões ou ao Espírito de Deus?
Segundo, somos, pela graça de Deus, modelo de piedade e justiça para os que nos cercam. As pessoas podem dizer de nós que nós somos para elas modelos de piedade, de justiça. Olha, fulano, eu dou graças a Deus pela sua vida, viu? Ao te observar eu aprendo muitas coisas. Nós somos modelos para os nossos irmãos, para a nossa família na fé e para aqueles que nos cercam. Uma pergunta que está dentro dessa pergunta: quais são os nossos modelos? Porque todos nós temos modelos, nós estamos sempre imitando alguém, não é? Meu irmão, esqueça, você e eu não somos originais, ok? Eu e você não somos originais, ninguém é original, não há nada novo debaixo do céu. Eu e você estamos imitando alguém. A pergunta é: quem nós estamos imitando? Quem é que nós imitamos? É muito comum ver isso na vida de adolescentes, né? Os adolescentes mostram isso de uma maneira muito mais clara, e nós, já mais adultos, mais maduros, às vezes essas coisas ficam escondidas em nós, embora nós fazemos também essas coisas. Mas os adolescentes, eles se têm um ídolo lá, um modelo, eles se vestem como, as meninas colocam a maquiagem como aquela atriz, os meninos se portam, falam como aquele ator imaginado, no qual se espelham. Nós estamos sempre imitando alguém. Quer isso seja claro, quer não. A pergunta é: qual é o nosso modelo? A primeira pergunta é: você é um modelo de vida cristã? A segunda é: qual o seu modelo? Porque se o seu modelo não for Cristo, se o nosso modelo não for Cristo, nós jamais seremos um modelo para alguém, pelo menos de coisas boas. Você pode levar as pessoas a pecarem com o seu modelo, com o seu padrão de vida, mas você só pode levá-las à edificação se você seguir a Cristo. É o que Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sigam o meu modelo, como eu sigo o modelo de Cristo. Terceiro, sua vida adorna a doutrina ou é uma ofensa a ela? Você já passou pela situação trágica e triste de ouvir alguém falando que é crente e você pensar com você mesmo: antes ela não tivesse dito, antes ela tivesse ficado calada. Às vezes acontece essas coisas, né? Às vezes não, muitas vezes acontece isso, né? Alguém fala que é crente e você diz: era melhor não ter falado. Porque a vida daquela pessoa é uma mancha para o evangelho, está mais atrapalhando do que ajudando. A pergunta é: a sua vida e a minha vida adornam o evangelho? Elas colaboram para o evangelho? Ou elas são uma ofensa ao evangelho? Uma barreira? Um impedimento para que as pessoas conheçam a Cristo? Essa é uma pergunta importante que você e eu devemos fazer, e que nós não nos achemos reprováveis na resposta. E por fim, servimos aos nossos superiores com a conduta correta, com a disposição que Deus exige, e somos para eles pessoas confiáveis. Talvez alguns entre nós não tenham patrão, não trabalhem para alguém, mas certamente alguns aqui trabalham, se não a maioria, trabalha para alguém. A pergunta é: você se conduz bem para com o seu patrão no seu trabalho? Você tem bom comportamento lá? Você, por assim dizer, é um funcionário padrão? Segunda pergunta é: você faz com a intenção correta? Você faz sem lamento, sem murmuração, sem reclamação? E a última pergunta é: você é alguém confiável? O seu patrão pode confiar em você? Veja, irmãos, essas coisas não nos querem conduzir ao moralismo, tá? Não quer nos fazer, ao final do dia, pessoas orgulhosas, dizendo: olha, eu sou um bom funcionário, olha, ainda bem que eu dou bom exemplo, eu sou uma pessoa que não tem um A de se dizer sobre mim, a minha conduta. Não é nada disso. Se alguém faz isso, está longe da doutrina cristã. Essas coisas têm uma finalidade. Qual é? Não o nosso orgulho, mas adornar a doutrina cristã. É fazer com que a doutrina cristã que nós pregamos brilhe ainda mais, que nós sejamos uma alavanca, por assim dizer, para a promoção da doutrina através da nossa conduta, quer como servos, quer como senhores, quer como superiores e inferiores, como diz a linguagem da confissão de fé. Esse é o motivo, não é soberba,
E nem orgulho em dizer eu sou um ótimo funcionário, eu sou um bom patrão, eu trato bem, nada disso. O objetivo é glorificar a Deus e adornar a doutrina dele, dar força à doutrina dele, para que os homens conheçam a Cristo, que é o Salvador e o transformador de vidas, como transformou a nossa mesma. Que Deus nos abençoe e nos guarde assim. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.